Olá, pessoal, professor Danilo Marcelino, e hoje nós vamos conversar a respeito das teses filhotes de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. É isso mesmo que você ouviu, teses filhotes. E o que são teses filhotes, para a gente entender? Primeiramente, o STF decidiu, por votação, por maioria de votos, lá no dia 15 de março de 2017, que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. No dia 13 de maio de 2021, restou definido ali a modulação dos efeitos, que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS era o ICMS destacado, não a recolher, dentre tantas outras coisas que fizeram parte da modulação dos efeitos. Diante disso, surgiram novas teses sobre essa questão do ICMS. Que teses são essas? São teses que debatem conceitos que foram encapados ali nas decisões na decisão do STF. Então, vamos entender. Quando nós falamos em PIS e COFINS, temos o lucro presumido, cujo fato gerador é o faturamento, e o lucro real, cujo fato gerador do PIS e da COFINS é a receita total da pessoa jurídica. Pois bem, o STF disse o seguinte: no conceito tanto de faturamento quanto de receita total, o ICMS destacado na nota fiscal não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, seja no real ou no presumido, tá? Independente do fato gerador ser o faturamento ou a receita total. Diante disso, novas teses surgiram. Que teses são essas? Vamos colocar aqui para vocês na tela, para vocês entenderem melhor do que nós estamos falando, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, creio que já está aparecendo, já esteja aparecendo para vocês. Nós temos aqui exclusão do ICMS-ST, da base de cálculo do PIS e da COFINS, exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, exclusão do próprio PIS da base do PIS e do próprio PIS/COFINS da base do PIS/COFINS. Então, vamos entender um por um a que se refere de uma forma bem simples e objetiva. ICMS-ST, como funciona o ICMS-ST? Eu compro da indústria, a indústria recolhe o ICMS próprio e da etapa subsequente. Logo, eu, distribuidor, atacadista, que compro da indústria, não vou recolher o ICMS, porque o meu ICMS já foi pago pela indústria. O que a Receita Federal dizia sobre isso? Você não tem ICMS a recolher, você não paga ICMS, você não é contribuinte do ICMS, então você não vai excluir o ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS. Isso não era verdade. Tanto que o STJ decidiu, e STJ, que julgou essa tese filhote, ele falou: não, não, não. Acontece que você não pega o DARE ali, o documento de recolhimento do ICMS, e recolhe efetivamente. Quem recolhe é o industrial que embutiu no teu preço o valor do ICMS. Então, você é sim contribuinte do ICMS, então você tem um ICMS a excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS. Logo, você pode identificar ali na sua nota de entrada, se houver o valor do ICMS-ST. Suponhamos que eu comprei um produto por 110 mil. 100 mil é referente ao ICMS próprio do industrial e mais 10 mil do ICMS-ST, e ele destacou isso na nota. Chegou para mim, eu vou vender a 130. O que eu vou fazer? Qual que é a base de cálculo minha de PIS e COFINS? É 130 o valor da venda? Não, porque se eu sei que 10 mil que foi destacado na nota de entrada é de ICMS-ST, eu posso excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS da minha venda, e logo, se é 10 mil, minha base de cálculo será 120 mil. Tá? Isso se houver na nota. Se não houver, o que eu recomendo que você faça? Que você calcule como se houver, como se você tivesse um ICMS a recolher na sua operação de saída, e daí você vai excluir da base de cálculo sua do PIS e da COFINS. Tá? Mas isso não é um posicionamento do STF ou do STJ, é uma interpretação minha, tá? Isso ah, não tem ainda um posicionamento nem da Receita Federal nem do STJ, mas algo que nós temos que trabalhar em cima. Dito isso, você vai me questionar, mas espera aí, não tem posicionamento do Judiciário, não tem posicionamento da Receita Federal, eu posso realmente excluir o ICMS-ST da base de cálculo do PIS e COFINS? Sim, você pode, não só pode como deve, porque senão sua empresa está pagando PIS e COFINS a maior, porque essa decisão que você está vendo aí, 1.896.678, proferida pelo STJ, tem efeito repetitivo. O que isso significa? Significa que vale a todos os contribuintes, mesmo aqueles que não ajuizaram a ação judicial.
Teve modulação dos efeitos? Até teve, que foi o que o STJ disse é o seguinte, quando ele julgou esse tema da tese filhote. ICMS é ICMS. Independente se é ST ou não. Então, não sou eu que estou julgando. O STF já julgou isso no tema 69. Então, quando o STJ decidiu assim, ele falou que você pode recuperar desde o dia 15 de março de 2017. Mas se você olhar para trás, 15 de março de 2017 é superior aos últimos 5 anos. Então, o que você pode recuperar? Os últimos 5 anos, que é o prazo prescricional previsto no CTN para recuperação do tributo pago a maior. Você vai fazer a retificação da sua FD Contribuições, das suas DCTFs e vai começar a fazer as PERDECOMPs de pagamento a maior, porque você pagou o PIS e a COFINS a maior. Se você for lucro real, fica atento, porque você mexeu no resultado, provavelmente seja o caso de você recalcular o seu IRPJ e sua CSLL. Mas isso é conversa para outra hora. Se quiser que eu explique isso em detalhes, comenta aqui que nós vamos conversar. Tá bom? Então, exclusão do ICMS ST da base de cálculo do PIS da COFINS é pacífico. O STJ já decidiu, já transitou em julgado. Ah, mas a Receita não falou nada. Não importa o que a Receita diga ou deixa de dizer. A Receita, ela está para o Judiciário, não o Judiciário está para a Receita. Em outras palavras, a Receita recebe ordens do Judiciário e não é ela que dá ordens para o Judiciário, embora ela se comporte ao contrário, muitas das vezes. Mas é isso que a gente precisa entender. Outro ponto, exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso se aplica às empresas prestadoras de serviços, seja lucro real ou presumido, tá? Raciocínio idêntico à exclusão do ICMS, tá pendente de julgamento lá no STF, e eu acredito muito nessa tese. Você que tem empresa de serviço, seja como contador ou advogado ali na sua carteira de clientes, se você ainda não recomendou para o teu cliente ajuizar essa ação, você está perdendo tempo. Por quê? Se o STF decidir e você não ajuizou a ação, grande risco de modulação dos efeitos, lembrando que você só recupera os últimos 5 anos a contar da data do protocolo da petição inicial, então grande chance não, você vai perder um período. Então, a cada mês que passa e você não ajuizou a ação, você está perdendo um mês, tá? Se tivesse há um ano atrás, você ajuizado a ação, você teria ganhado um ano pela frente. Mas e se o STF julgar improcedente? Julgou improcedente e improcedente para todo mundo. Eu, particularmente, não vejo sentido, porque o raciocínio é idêntico à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Mas, do judiciário, a gente não pode necessariamente criar uma lógica, uma analogia nisso tudo, tá? Também, pendente de julgamento, lá o recurso extraordinário, lá no STF, a respeito da exclusão do PIS e da COFINS das próprias bases de cálculo. Isso, pessoal, uma tese que surgiu, ganhou força, no começo ali ela veio devagar, engatinhando, mas ganhou força e foi parar no STF. Se foi parar no STF, pode ser que saia positivo ao contribuinte ou pode ser que saia negativo. Mas seja lá qual for a tese que a sua empresa possa discutir, que esteja de acordo com as operações da sua empresa e se aplique ao teu negócio, você não pode deixar de discutir. Por quê? Se o judiciário julgar favorável, você vai recuperar um bom dinheiro, um valor considerável. Em regra, claro que a gente tem que fazer um cálculo, tem que fazer todo um estudo em cima disso. Mas se você puder recuperar, você vai recuperar um valor considerável. Agora, perdi. O que você gastou? Os honorários advocatícios, se você discutiu por mandado de segurança, mas tudo isso vale uma discussão aí com o teu advogado sobre essa questão. Mas, em regra, os riscos são muito pequenos quando você perde, mas as vantagens são muito grandes quando você ganha. Então, não percam a oportunidade de discutir uma tese no judiciário. Se ela for relevante do ponto de vista financeiro, e na maior parte dos casos ela é, não deixa de discutir, tá, gente? Porque, de novo, se o teu concorrente ganha, olha o problema que você entrou, porque ele vai ter uma vantagem lá na frente sobre você, que ele vai poder aí ter uma recuperação tributária, vai conseguir ter uma margem de preço menor, uma recuperação, um lucro, uma sustentabilidade maior para o negócio dele, tá? Então, pensa muito nisso, não deixa passar essas oportunidades. Só em relação à questão da exclusão do ICMS da base de cálculo PIS da COFINS, que eu comentei com vocês, o ICMS ST, você recupera os últimos 5 anos, isso já é pacífico, tá? E tem muita empresa com crédito para recuperar e não está acompanhando isso, tá? Então, não perde tempo, aproveita essa oportunidade, transforma a vida do teu cliente, transforma o teu trabalho, o teu negócio e vamos seguir em frente, tá? Qualquer dúvida, comenta aqui e a gente vai bater um papo aí. Dá um like aí e a gente curta esse vídeo aí, recomende para os seus amigos, para os seus colegas, tá? E a gente vai se falando aí, qualquer dúvida, chama no direct, manda um comentário aí. Até mais.